Nesses dias nós sabemos que tantas pessoas andam aflitas, ansiosas e preocupadas com tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil. E nós, como cristãos, como igreja do Senhor, ficamos muitas vezes sem entender porque tantas provações, porque tantas lutas, porque muitas vezes parece estar completamente o contrário daquilo em que nossa expectativa, o nosso coração estava ligado. Muitas vezes nos frustramos, nos abatemos, nos desanimamos e nos entristecemos. Mas o que eu quero dividir com você em poucas palavras é uma revelação de uma palavra que Deus entregou ao meu coração, a qual eu compartilhei num culto em nossa igreja. E eu quero dividir com você, para que eu e você permaneça focado em fé, firmado na promessa daquele que nos garante a vitória. Ainda que a gente olhe ao nosso redor e ao nosso derredor, situações, circunstâncias, provações e coisas que parecem ser contra aquilo que nossa expectativa, aquilo que nós almejávamos, aquilo que nós críamos, confiávamos ou esperávamos. Quantas vezes nós ficamos aflitos e lá na frente nós compreendemos que Deus estava no controle de tudo. E essa palavra que eu quero dividir com você se encontra no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Foi quando os exércitos assírio, ele simplesmente queria se levantar contra o povo de Israel, quer dizer, esse exército maldito, exército representando o próprio inimigo, Satanás, se levantando contra a igreja do Senhor, contra o Israel de Deus, contra aquilo que a nação do Senhor. E então a Bíblia diz que esses assírios ficaram descobrindo que o profeta de Deus usado por Deus, Eliseu, era ele a qual Deus revelava, a qual o Espírito de Deus se revelava a ele. Talvez algumas pessoas não vão entender o agir de Deus aqui, mas Deus se manifestava dessa forma. E ele, ainda quando o rei estava planejando, arquitetando maldade contra o povo de Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu. Na câmara ainda de dormir, ele revelava e mostrava os planos malignos, os planos maléficos que Satanás fazia o tempo todo para destruir a igreja, para acabar com sonhos da igreja. A palavra que eu quero liberar para a sua vida é esta confirmação de Deus. Os sonhos da igreja, os sonhos de Deus, eles vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Esse Deus que prometeu, ele é fiel para cumprir. E ele o fará, e ele nos surpreenderá. E esta palavra nos mostra quando então os assírios foram e cercaram esta casa do profeta Eliseu, que estava junto com o seu moço, junto com o menino, o seu discípulo ali junto com ele. E de repente aquele moço, ele acorda mais cedo. E quando ele vai para a porta daquela cabana, daquele lugar onde eles estavam, eles percebem que toda a cidade estava tomada, que toda aquela casa estava cercada e que não tinha para onde sair. Ele simplesmente ficou aflito, desesperado, angustiado, temeroso, com medo. Quantas vezes nós estamos nos sentindo exatamente assim, sem entender, sem compreender o que está acontecendo com o Brasil, com uma igreja que se colocou de joelho, com uma igreja que coloca de joelho, que ora, que clama, que jejua, que busca. E algumas pessoas às vezes têm a sensação pensando, olha, o mal venceu. Eu digo para você, meu irmão, o mal nunca vencerá. Nunca Satanás vai vencer a igreja do Senhor, uma igreja forte, ousada, poderosa, porque nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos abençoados por esse Deus. E olha o que a palavra de Deus diz, o que aconteceu. No verso, capítulo 2 Reis 6, 12 diz, e disse um dos servos, foram atrás dele, dizendo assim, não, rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. O verso 13 diz, ele disse, vai e vê onde ele está, para que eu mande buscá-lo. E fizeram saber, dizendo, olha, ele está em Dotã. Vamos até Dotã, então. Então enviou para lá cavalos, carros, um exército, olha aí que coisa tremenda, um exército, tudo representando o inimigo. Um exército tinha cercado a cidade com cavalos, carros. E então o seu moço disse, quando ele acorda, ai meu senhor, o que faremos, amados? Eu fico vendo eu e você aflitos, desesperados, quando não temos notícia, quando não sabemos o que está acontecendo. Será que está dando tudo certo? Será que está dando errado? E nos apavoramos e ficamos assustados e ficamos com medo, sem saber o que fazer. Mas quando nós temos o Senhor, a igreja precisa permanecer em fé. A igreja precisa permanecer em oração. A igreja precisa permanecer crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que quando eles então faz isso, esse moço acorda assustado, com medo, dizendo, e agora? O que fazemos? O que vamos fazer? Olha o que vamos fazer quando eles foram buscar ali em Dotã, desapavorado, dizendo, ai meu Senhor, o que faremos? Verso 16 diz, e ele disse,
não temas o profeta, porque mais são os que estão conosco do que estão contra eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu amado, o Senhor deu ordem já aos seus anjos. O Senhor deu ordem ao exército de Deus para nos livrar. E este exército de Deus ninguém pode parar. Este exército é o exército que vai parar toda mentira, que vai quebrar e frustrar toda a cilada. É o exército que vai destruir todo levante contra a igreja do Senhor e contra a nossa nação. Se prepare para testemunhar, se prepare para ficar focado e firmado, porque esse Deus não mente, esse Deus não falha, ele nunca falhou, ele não erra, ele não engana. Esse Deus está no controle de tudo. Esse Deus sabe o que ele tem para mim e para você em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fério, te peço que essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E Eliseu então lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade, segue-me e guiar-vos-ei. Homem que buscais, e os guiou até Samaria. Meu amado, Deus usa este profeta para que os inimigos fiquem cegos, para que eles não saibam o que eles estão fazendo, para que eles se percam, para que eles tenham que ser conduzidos pelas mãos do profeta. Acredite, Deus não perdeu o controle de nada. E eu e você podemos adorá-lo no meio da luta. Nós temos que adorar quando a fornalha está acesa. Nós temos que adorar quando então a cova dos leões foi preparada para que eu e você seja lançado lá dentro. É nessa hora que a igreja precisa ficar firmada. É nessa hora que a igreja precisa estar posicionada. É nessa hora que a igreja precisa estar crendo, não na hora da vitória, porque a vitória já vem pela fé. A vitória já vem pela fé. A palavra de Deus diz em Romanos 8:37, meu irmão, eu e você, nós não vamos vencer. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E como eu digo todos os dias, nas mensagens a qual prego, nas mensagens que compartilho com a igreja, eu e você nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se prepare, porque grande será a vitória, grande será o milagre, grande será a resposta. O nosso Deus não perdeu o controle, o nosso Deus está no controle de tudo, e eu e você não vamos vencer, nós já somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Se prepare, porque grande será a festa. Eu sei que os nossos olhos já cercaram nossa nação, cercaram o nosso país. Meu irmão, quando você e eu olhamos para o nosso país, os países vizinhos cercando e o Brasil sendo sufocado para concluir o projeto de Satanás, mas ele será frustrado, porque eles estavam cercando, mas eles não sabiam que mais são os que estão conosco, que mais forte é o que está conosco. Esse Deus não vai fazer eu e você vencer. Ele já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê nesta palavra, você vai deixar o seu like, você vai compartilhar com outras pessoas e você vai se preparar para testemunhar que a palavra de Deus não mente e não volta vazia nunca. Esse Deus, ele cumpre a sua palavra e grande será a festa para a glória de Jesus. E os inimigos vão ficar cegos e serão conduzidos para a glória de Jesus, no lugar onde eles têm que ser conduzidos. Eles serão destruídos, serão destronados, serão arrebentados pelo poder do nome de Jesus, porque a igreja do Senhor é a igreja que quando mais se levantam contra ela na terra, é onde ela mais cresce, onde mais poderosa ela é e é onde os grandes milagres acontecem. É quando a fornalha é acesa, é quando a cova é preparada com os leões, é quando o vendaval se levanta contra os barcos. É aí que Deus se levanta para dizer: cessa a tempestade, faça a bonança em nome de Jesus. Nós vamos chorar, mas chorar de alegria, de grande vitória, porque Deus já selou a vitória. Eu e você não vamos vencer, já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe, não desanime, não desista, não se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.